daqueles cristãos egípcios lá pelo Estado Islâmico, desta vez na Líbia, e na parede está representada a crucificação. Na verdade, eles não foram crucificados, foram amarrados em cruzes e mortos com lançaços no Japão em fevereiro de 1597. 26 padres jesuítas ou franciscanos, tinha também um coroinha, quase criança, que foram martirizados porque os poderes epocais do Japão estavam contra o cristianismo, a implantação do cristianismo lá no Japão no século XVI. Você usou a expressão poderes epocais. Atenção, porque os nossos ouvintes provavelmente passam por essas palavras, tem a mesma reação que eu tive, uma palavra pouco comum, mas eu deduzo aqui de orelhada, poderes epocais são os poderes daquela época a qual está se referindo a frase, é isso? Isso, poxa, essa boca torta dos acadêmicos, né, que traz para a mídia palavras de uso raro, para a gente não é raro, você faz muito bem em perguntar. E é bom, mas é bom porque eu acho que essas coisas vão enriquecendo o vocabulário, despertam a curiosidade em torno das expressões, porque não é tão difícil você deduzir epocais. Com que se parece epocais? Com época. Uhum. Então você pode também arriscar um pouco, um palpite aqui, outro ali, desde que vá checar depois. Senão você vai ficar igual o seu querido repórter aqui, que passou a vida inteira falando partes pubentas, porque eu pensava em pubis, de pelos pubianos, que são os populares pentelhos, pelos pubianos, porque estão na região da pubis, né? Estão na pubis. E aí a minha doce Verusca, que foi aluna muito mais aplicada do que eu, me ligou e disse: está errado, não é pubianos, é o que mesmo, hein? Os pelos púbicos, é mais usado púbicos, né? É usado públicos. Mas pubiano também está correto. Também, né? Então, olha, é pubiano e também tem pudiano, não tem um outro nome lá. As partes pudendas. Pudendas, isso, das partes. Pudendas, exatamente. Aí você, é pudendas, não foi dos pelos pubianos, não, foi das, eu falei, as partes pubentas. Ela diz, não é partes pubentas, é pudendas. Então é muito bom a gente ouvir palavras novas e vocês ficam agora com essa. E todo mundo apavorado ali. E na sequência houve um massacre de 37 mil cristãos naquela mesma localidade. Poxa. É complicado. E isso porque a religião dominante, a religião de Estado no Japão, era obviamente outra. Era o budismo, né? Quando era, né? Porque nós estamos nessa época do shogunato, né? Que eram os shoguns, aqueles poderosos locais, né? Quase um feudo, né? Os senhores feudais, né, do Japão. Isso. Tinham grandes exércitos, né? Tinham grandes exércitos, envolviam-se em guerras incríveis, né? Entre eles, né? E seguiam, eram muito ritualistas, né? Alguns filmes são muito interessantes. O Akira Kurosawa, que é um diretor, o Akira Kurosawa, eu posso estar falando bobagem, vê quem é o grande diretor japonês, tem um filme maravilhoso que eu acho que, eu não me lembro agora, que é sobre exatamente esses shoguns, esses senhores feudais japoneses. Mas enfim, aí, a que reflexão te levou essa imagem, meu querido Dionísio? Que esses massacres do homem pelo semelhante, por motivos religiosos, são muito antigos. A gente se surpreende talvez porque a gente não recorra muito à história. Então mataram
2 dezenas de cristãos decapitados agora na Líbia. Mas é uma prática mais ou menos comum, a Igreja Católica está cheia de mártires deste tipo, e esses aí foram mortos no século XVI. E daí, ao receber as cinzas do Ixá, fiquei lembrando que talvez os nossos ouvintes, ou boa parte deles, não saiba que as cinzas que os católicos receberam ontem são o resultado dos ramos queimados no Domingo de Ramos do ano passado. A igreja tem sempre um grande planejamento, é uma multinacional, ocorrem essas cerimônias, esses ritos no mundo inteiro, e todas as paróquias são instruídas a queimar os ramos do Domingo de Ramos, guardarem aquelas cinzas para colocar na testa ou na cabeça dos cristãos no ano seguinte, no primeiro dia da Quaresma, que é na quarta-feira de cinzas, que tem esse nome exatamente porque os fiéis recebem as cinzas, e as cinzas são daquelas palmas. Primeira coisa. A segunda, que é uma grande curiosidade, é que a Quaresma não tem 40 dias. Acho que você e eu, em outros programas, a equipe da Band, já tratamos disso. É um número, assim, cabalístico. Não, se você contar a Quaresma deste ano, que começa no primeiro dia depois do Carnaval, que é quarta-feira de cinzas, e vai terminar lá na quinta-feira santa ou no sábado de aleluia, 2 formas de contar, não dá 40 dias, dá muito mais. Um dos repórteres da Band disse: pensei que eu ia esperar menos para o chocolate, mas então vou esperar mais, porque são mais de 40 dias. Quaresma realmente vem do latim e quer dizer 40, mas não é naquela contagem assim matemática, é um número simbólico. A Quaresma é uma palavra que vem lá do latim quadragésima, inclusive era chamado de quadragésima durante os primeiros de dezembro. Olha aqui, estou lendo aqui no Pai dos Burros midiático aqui, internet, o cálculo da data da Páscoa, também conhecido como Computus em latim, é fundamental no calendário cristão desde os primórdios da cristandade, tornando-se definido na Idade Média. A Páscoa, aqui vem a resposta, Dionísio querido, é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre... a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio da primavera. Então vejamos, a Páscoa é no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. É mole ou quer mais? Faça o seguinte, querido ouvinte, compre uma calculadora e trate de programar o seu calendário de comemorações religiosas. Bom, Dionísio, palavras que tenham a ver com a Quaresma, voltando aqui ao nosso curso normal dos 100 Papas na Língua, fala um pouco da origem das palavras que você mesmo relacionou aqui, por favor. Poxa, só completo o que você disse, essa festa da Páscoa móvel ficou definida que era depois desta lua cheia apenas no século IV, quando o cristianismo se torna a religião oficial. É o Concílio de Nicéia que a festa da Páscoa vai ser vinculada a essa lua, não é? Ele deixa oficial. Mas vou te dizer, eu acho assim, Boixá, nós podíamos começar com a palavra, já passamos pela palavra Quaresma, que vem do latim quadraginta, com esse número simbólico não exato dos 40 dias, e passar para a palavra lema, que é muito semelhante a slogan, não é? O lema e o tema. Por quê? Porque tanto a Quaresma, aliás, a Quaresma está ligada tanto pelo Vaticano quanto pela CNBB por uma campanha que se faz, né? A Igreja Brasileira, a Igreja Católica do Brasil, começou uma campanha lá em 1961, mas que foi oficializada com a aprovação do Vaticano em 1964, no ano daquele golpe de Estado, como campanha da fraternidade para ser feita durante a Quaresma.
E essa campanha tem um tema e um lema. Este ano, por exemplo, o tema é Igreja e Sociedade. E o lema é Eu vim para servir. E pela primeira vez, desde os últimos papados, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está numa perfeita consonância com o Vaticano, agora com a entrada do Papa Francisco, porque andaram as turras, não é? As brigas, o Papa João Paulo II proibiu e caçou Leonardo Boff, perseguiu outros, né? E eles estão numa perfeita consonância. Então nós temos os dois de origem grega, tema e lema. Tema era um dinheiro que os gregos davam para o banco guardar, o banqueiro guardar. E esse tema era também, designava o que nós entendemos hoje por assunto, uma proposição. E o lema era o equivalente grego e depois latino a uma frase, um grito de guerra do exército gaélico, que Islo é exército e este gun é grito, étimos de exército e de grito. Olha que interessante, então a palavra slogan vem da junção de duas palavras muito antigas, do gaélico, que é o povo da Gália, é isso? Não, do país de Gales. É uma língua estranhíssima. Slo, que é exército, não é isso? É do étimo de exército, da palavra que lá designa o exército. E gan, que é grito, slogan. Olha, o grito do exército, então é o lema, né? Que realmente sabem física, que estudam ciências, quando vão ler as obras do Sir Isaac Newton, tem que ler em latim, porque o original está em latim, né? No século XVII, toda a linguagem, a língua científica, a língua da ciência era o latim, não era o inglês. Pô, e demorou muito para ser o inglês, aliás. Repete para nós, por favor, Dionísio, lentamente a frase